Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Nesse vídeo eu quero falar com o sétimo anos, turma 700, 701. Nós vamos falar do capítulo 7, Nordeste, Paisagem Contrastante. No vídeo anterior nós falamos aí do capítulo 6, onde foi dado o início do conteúdo sobre a região Nordeste do Brasil. Então foi falado, que a região Nordeste foi a primeira região onde os portugueses pisaram, a primeira região a ser explorada, a ser ocupada. E no capítulo 7, já vem falando aí, dando continuação ao conteúdo, e vem como tema Nordeste, Paisagem Contrastante, tá? Então, olha só. Hoje, a região possui a segunda maior população e apresenta um dos maiores crescimento econômico do país. Um bom exemplo desse avanço é a cidade de Recife, no estado de Pernambuco, que conta com uma das mais relativas polos tecnológicos do Brasil. Além disso, o Nordeste apresenta há alguns anos um dos melhores rendimento do país em avaliações do ensino médios, fato que evidencia também no destaque nordestino em educação. No entanto, como toda regionalização não reflete a realidade de sua totalidade, a região Nordeste apresenta diferentes realidades naturais, sociais e econômicas, ainda que tenham apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. A região apresenta grandes taxas de desigualdade e enfrenta um dos maiores desafios, principalmente o social, tá? E sobre isso que a gente vai fazer a nossa continuação, tá bom? Devido à sua extensão territorial, devido a todos esses fatores que apresenta a região Nordeste, tá? A região foi preciso fazer uma subdivisão. Só a gente está falando aí das sub-regiões nordestinas, tá? Esse assunto está na página 22 da apostila de vocês. As sub-regiões nordestinas. A mata exuberante e que os portugueses avistaram quando aqui desembarcaram no final aí do século XV é apenas uma das diferenças paisagens, tá? Contrastante aí do Nordeste. Terceira maior região do Brasil em extensão territorial, o Nordeste apresenta tantas diferenças naturais e socioeconômicas que foi dividida em 4 sub-regiões, como eu acabei de falar para vocês, né? Devido a essa extensão territorial e esses fatores que se encontram aí no material de vocês, foi necessário fazer essa divisão, que são as chamadas sub-regiões nordestinas. Quais são essas sub-regiões nordestinas? Vamos lá, no livro de vocês, ela está toda dividida, bonitinha. Na página 22, ela tem um mapa mostrando essas 4 sub-regiões. Então, são elas. Zona da Mata. A Zona da Mata foi a primeira área aí onde os portugueses exploraram o pau-brasil e depois cultivaram a cana-de-açúcar. O clima dessa região, tá, é tropical, atlântico, com chuvas anuais regulares, que variam aí, tá, de 1.800 a 2.000 milímetros, enquanto em suas terras perduras aí anuais oscilam entre 24 e 26 graus Celsius. A unidade de temperatura local origina-se da floresta tropical, cortado aí por vários rios, está falando principalmente da Mata Atlântica. O solo predominante nessa área é o solo de Massapé, bastante fértil, rico em adubo orgânico, devido à composição da folhagem da floresta ao longo do tempo, tá? Então, a gente está falando aí da Zona da Mata. Foi a primeira sub-região nordestina. Então, vamos lá. Seguindo o conteúdo, na página 23, fala mais um pouquinho aí dessa área, tá? Dessa sub-região. Então, vamos lá. Já o cultivo de cacau foi visibilizado
pelo clima úmido da zona da mata. Então, nessa zona da mata, gente, tá? Foi onde teve a cultura do cacau, a cultura do tabaco, tá? É uma área, devido ao seu solo, onde várias culturas foram e são ainda, né, cultivadas, tá? Então, olha só, no finalzinho da página 23, fala aí, ó, no período colonial, a Zona da Mata apresentou o maior dinamismo econômico do Brasil, com a cultura canavieira e a sede do governo da capital de Salvador. Hoje, reúne a maioria das capitais do Nordeste e apresenta a maior densidade demográfica na região. É nessa sub-região que se concentra as principais cidades e grande parte das indústrias dentro da região Nordeste brasileira. A outra sub-região, tá, que é a segunda, é o Agreste, localizado entre o litoral úmido da Zona da Mata e o sertão semiárido. O Agreste é um espaço de transição, tá, entre essas duas áreas aí. Por isso, nessa sub-região, há ocorrência de tanto da Mata Atlântica, tá, quanto da Caatinga, devido à expansão das atividades econômicas, grandes áreas dessas vegetações deram lugar às áreas agrícola e infraestrutura urbano-industrial, tá? Onde se localiza ali alguns polos industriais dentro dessa zona da mata. Então, o Agreste é a segunda sub-região nordestina. Também apresenta as chamadas chuvas orográficas, tá? Ou chuva de relevo. Nesta mesma folha, nessa mesma página 25, tem mostrando o esqueminha aí como acontece essa chuva orográfica, né? Ou também chuva de relevo. Então tem toda aí, ó, a amostragem através do esqueminha para vocês. A terceira sub-região está falando aí do sertão, tá? O sertão é a sub-região de maior extensão territorial e é caracterizada pela predominância do clima semiárido. Um dos fatores que explicam a ocorrência desse tipo climático é o relevo, que impede a passagem de ar úmida, né? Devido à sua altura, tem esse impedimento aí dessas massas de ar úmida. Quanto às massas de ar através dos planaltos, ela chega ao sertão com pouca umidade. Retorna a ilustração, no caso aí, vocês têm que olhar lá na página 25, quando eu falo de chuva orográfica ou chuva de relevo, tá? Através do esqueminha, tá? Vocês vão observar o que eu tô falando para vocês. A outra sub-região é o meio norte, tá? O meio norte, sertão, o meio norte. Vamos lá. O meio norte é a segunda maior sub-região nordestina em extensão territorial, compreendendo o estado do Maranhão e a parte do Piauí. Constitui uma área de transição entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida. Vários rios cortam o meio norte, tá? E tem citando alguns rios que faz esse corte aí de principais rios dentro do meio norte. O meio norte, por ser uma zona de transição entre a Amazônia e o sertão nordestino, apresenta grande diversidade de paisagens naturais. A ocorrência da Mata dos Cocais, tá? Composta por o babaçu, a carnaúba, entre outras, tá? Também a floresta amazônica, né, a oeste da região da sub-região, a caatinga, o cerrado. Então, são essas áreas aí que compõem o meio norte. Na condição do espaço de transição, o meio norte possui algumas praças comerciais fundamentais para a sua economia. Essas funções é desempenhada, sobretudo, pelas cidades de Teresina, capital do Piauí, e Imperatriz, segundo maior centro urbano do Maranhão, ambas servidas por rodovias que adentram a Amazônia. Uma atividade importante, galera, desenvolvida dentro dessa sub-região é a pecuária, tá? Que serve de base para o povoamento do Piauí. Ainda tem grande participação na economia dos dois estados. A gente está falando aí de Piauí e Maranhão, com o cultivo do arroz, que ocupa aí um lugar de destaque na agropecuária regional, ok? Outra situação que a gente pode ver dentro dessa área aí do capítulo 7, onde fala
das sub-regiões, né, dessa área aí do Nordeste, são os grandes desafios socioeconômicos do Nordeste, né? Avanços e desafios socioeconômicos do Nordeste. O Nordeste até então apresenta mercado de predominância de uma atividade econômica agrícola, a chamada monocultura, exportadora. Acabou pendendo destaques econômico conquistado durante o período colonial, com o declínio da produção açucareira, né? O Nordeste, como eu falei no capítulo 6, ele teve como grande aí atividade lá no passado a atividade açucareira. Com o declínio da atividade açucareira, tá? Várias situações tiveram que ser criadas para sustentar essa economia, tá? A concentração de renda e poder nas mãos de poucos, aliados à falta de interesse dos governantes, submeteu a região a anos de atraso econômico, pobreza, desigualdade social e danos ambientais. Então, o Nordeste ele passou aí por grandes dificuldades, né? Até hoje isso ainda é presente na região, toda essa desigualdade social, entre outros fatores, e isso tem um histórico, né? Isso vem desde lá de trás. Somente a partir dos meados de 1940, o governo federal empreendeu ações para reverter a situação de pobreza na região, criando instituições como, então assim, mediante a crise do açúcar, né? Entre outras situações que eu acabei de falar para vocês, o governo teve que tomar algumas medidas e criar algumas ações para melhorar isso. Vamos citar quais foram, tá, nesse período, essas ações que foram tomadas. Então vamos lá. Foi criada, né, a Companhia Elétrica do São Francisco, o Departamento Nacional de Obras, que foi aí, Departamento Nacional de Obra contra a Seca, em 1945, para lidar com o problema de estiagem, né, prolongado em secas longas durante o ano. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, do Parnaíba, a gente está falando aí de 1948, sobre outras denominações, com o objetivo de desenvolver os vales de respectivos rios. Uma outra ação que foi tomada nesse período foi o Banco do Nordeste, BNB, em 1952, para apoiar o desenvolvimento econômico do semiárido. E por último aí, vem falando da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né? A gente está falando da SUDENE, que foi criada em 1959 para planejar o desenvolvimento da região e diminuir a desigualdade aí, as desigualdades sociais dentro da região Nordeste brasileira. Uma outra situação que o capítulo traz para vocês é grandes avanços, né? Lógico que desde quando os portugueses chegaram e fizeram aí a sua ocupação, e o Nordeste sendo a primeira região a ser ocupada, muitas coisas mudaram, né? Então, chegando aí na atualidade, com grandes avanços, a gente não pode negar isso, tá? Porque quando a gente fala em Nordeste, normalmente vem em mente muitas coisas assim, parece que é uma região abandonada, largada, que não tem nada, mas não é bem assim, tá? Então, tem aí os grandes avanços. Na página 32 do material de vocês, tem aí, criação de vários portos, tá? Os portos digitais. E nas imagens dá para vocês verem aí, diversas indústrias. Então, assim, os avanços vão chegando aos poucos, né? Foram chegando. Então, em Pernambuco, desde a década de 1960, cidade da região metropolitana de Recife, como Cabo de Santo Antônio, Santo Agostinho, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, têm recebido inúmeras fábricas em seus distritos industriais. Então, várias indústrias, tá, já foram e ainda são instaladas no Nordeste brasileiro. Então, esses grandes avanços vêm falando disso aí, ok? Depois, na página 34, inúmeros desafios, lógico, né? Não é tão fácil assim, tem os desafios a serem enfrentados. A disparidade entre o Nordeste e as demais regiões do Brasil diminuíram. No entanto, a região ainda é uma das que apresentam alguns dos piores índices socioeconômicos do país.
a redução da pobreza e a desigualdade social, a melhoria do nível educacional e da formação profissional são alguns dos desafios a serem vencidos, tá? Dentro da região. Então, são vários desafios que a cada dia, tá? São, né, vencidos, tentam, né, fazer esse crescimento dentro da região. Nessa mesma página, na página 34, tem aí um gráfico que mostra 15 anos ou mais. Tá falando do quê? Da taxa de analfabetismo. Tem aí o Brasil como um todo, tem sua taxa, e depois vem sendo distribuído por regiões. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então, vocês dão uma olhadinha aí nesse gráfico que mostra essa disparidade, a diferença entre uma área e outra, tá? Entre uma região e outra. E existe realmente essa diferença muito grande de uma determinada região para outra. Embaixo, Brasil e regiões, coleta de esgoto, né? Então, também tem na mesma página esse gráfico mostrando dentro dessa disparidade de uma região para outra, como funciona essa coleta de esgoto aí, tá? Então, tem mais um gráfico para vocês analisarem aí. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa, né? O capítulo termina por aqui. Eu peço a vocês que leiam com calma, aquele mesmo esquema de sempre, tá? Fazendo as marcações, tendo dúvida. Vocês agora têm duas formas de entrar em contato com o professor. Tem o e-mail, tem o número do telefone e vocês ficam à vontade para tirar dúvida, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.